Olá, pessoal. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Hoje o tema da mensagem é: qual o preço da verdade? Nós vivemos num mundo que prefere agradar pessoas do que a Deus, onde a sociedade se esforça tanto para agradar pessoas e não as ofender, mas esquece que Deus está em primeiro lugar e não se importam nunca em ofender a Deus. E a pergunta que não quer calar é: e você? Se falar a verdade te custasse tudo, o que você faria? Custasse a sua posição social, sua posição na igreja, no trabalho, na escola, em casa? É uma mensagem profunda. O Senhor me deu ela ontem à noite, quando eu estava meditando e pedindo ao Senhor para falar comigo. A palavra se alinhou tanto que eu estava assistindo uns vídeos evangélicos e estavam passando na minha fly. E um pregador, não desconheço qual o nome desse pregador, mas achei assim tão interessante a dinâmica dele, que ele colocou 2 potes de vidro aqui, 2 potes de vidro. Um ele encheu de pedra, que são as opiniões. E a outra, ele colocou uma pedra grande que significava, e estava escrito Jesus Cristo. Ali ele foi enchendo, aí ele pegou, esvaziou, mostrou, apresentou, tirou a pedra que representava Jesus Cristo, a maior delas, e colocou em cima da mesa. E pegou esse pote de vidro e perguntou às pessoas assim: do que vocês têm se enchido? Agora vai ser revelado. Aí colocou assim, foi colocando as pedrinhas dentro desse vidro, que era um vidro assim. Aí estavam família, trabalho, diversão, tinha tudo, menos Jesus, ou seja, menos o que importava, né? E ele encheu até aqui, onde está o copo d'água mesmo. Aí, por último, pegou a pedra que representava Jesus e colocou. Sobrou, não coube. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não fica com o resto. Com Jesus é tudo ou nada. Ou você fala a verdade e defende o que é do Senhor, ou você parte para o mundo e vive ele à vontade. E aí vai arcar com as consequências, não é? Porque tudo tem sua consequência. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus e dá ouvido ao Senhor, a palavra dele, mesmo quando a palavra do Senhor é uma correção, mesmo quando você, às vezes, você abre a sua Bíblia aqui e fala: Senhor, fala comigo aqui, você faz a sua oração, fala: Senhor, fala comigo, aí cai aqui em uma palavra de correção, onde Jesus está te corrigindo, e aquilo não é o que você quer ouvir, mas foi o que veio para você naquele dia. E muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o não de Jesus. E acha, às vezes, que também Jesus está em silêncio. Ai, mas Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Como é que Deus pode estar em silêncio se você está com a sua Bíblia fechada? Você sabe me responder isso? Coloca aqui nos comentários. Não tem como você falar que Deus, cobrar do Senhor uma coisa que a falha está em você. Nós temos que ter consciência que a falha, ela é nossa, é humana. Porque o errar é humano. Mas o Senhor, ele é santo e perfeito. E ele vê o futuro. Ele sabe do presente e planejou já há muito tempo o que você passou.
Então, hoje eu trouxe uma palavra para você que vai abrir sua mente e vai fazer você entender a desenvoltura dessa mensagem. Fica em 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos meditar aqui sobre a história que conta o rei de Judá, Josafá, e Acabe, o rei Acabe. Lembra de Jezebel? É o esposo dela. Então, o rei Acabe. Nós vamos meditar aqui quando ele recebe uma profecia do profeta Micaías. E a palavra de Deus aqui, ela nos relata que ele chamou 400 profetas, porque ele queria invadir a cidade de Ramote Gileade. E numa visita do rei Josafá a Israel, ele foi surpreendido ali com essa proposta do rei Acabe. Se ele ajudaria ele a invadir a cidade de Ramote Gileade. E disse que essa cidade pertencia a eles. E o rei Josafá, como era um rei prudente, ele disse a ele: vamos ver o que o Senhor nos ordena, o que ele quer falar conosco. Então, Acabe mandou chamar 400 profetas. E todos eles profetizaram a mesma coisa. Sabe o que eles profetizaram? Aqui no versículo 6, ele disse: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Os profetas responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para que nos consultemos o Senhor por meio dele? Aqui nós vemos a presença de Deus na vida desse homem. Ele percebeu, ele teve a sabedoria de Deus de perceber que ali estava tudo muito certinho ali, tudo muito em conformismo. Como é que 400 profetas, 400 pessoas podem falar e dizer a mesma coisa? Algo tem de errado, não é? Então Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Ele chamou aqueles profetas ali com o intuito de receber a palavra que ele queria. E ele era muito temido, porque ele era uma pessoa má. Ele era implacável. E as pessoas, os profetas ali, eles temeram mais ao rei Acabe do que a Deus, entregando ali uma profecia que não era verdadeira, que não era do Senhor. Mas até isso foi permissão de Deus. Deus permitiu, porque Deus falou com Micaías. Deus alertou ele que esses profetas eles iam falar a mesma coisa, mas Deus ia usar ele para que ele fosse lá e falasse a verdade para ele. E Micaías entregou para ele a profecia que ele... Vou falar com você já direto aqui, no versículo. No versículo 18, deixa eu ver aqui, no versículo 17, vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como?
E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá, engane Acabe, você conseguirá. É isso que acontece quando você deixa de servir a Deus, de falar a verdade do Senhor para agradar outras pessoas. Você tem que escolher se você é um representante do Senhor aqui na terra e vai compactuar com as coisas do céu, com as coisas de Deus, mesmo que isso ofenda o seu patrão, os seus colegas de trabalho. Porque tem gente, irmãos, que é assim, que vê que uma coisa está errada, vê que uma coisa está fora do trilho e não é capaz de falar a verdade ou chamar a atenção. Olha, isso aí está errado, não faz isso. Ou você está fazendo isso aí, mas você sabe as consequências? Você sabe que Deus não está nisso? Você sabe que sua alma está indo para o inferno? As pessoas, elas temem em falar a verdade, em falar... O inferno existe, gente. É real. O céu existe. As potestades, elas existem. Tanto é que eu acabei de ler para você aqui, que o espírito de engano tomou aqueles profetas com a permissão de Deus para fazer com que eles mentissem, com que eles falassem mentira para Acabe. Porque ele era vaidoso, porque ele era ruim, porque ele só gostava de ouvir algo que massageasse o seu ego. Eu já me deparei com situações e observando também pessoas ao longo da minha vida, os seguintes: você é amigo de uma pessoa e você está vendo que a pessoa ela está fazendo alguma coisa de errado ou alguma coisa que vai prejudicar ela ali à frente. E você chega na pessoa e fala: olha, fulano, tá errado, isso que você está fazendo não está certo. Olha, Deus não está nisso. Você está agindo errado. Vê lá que o caminho que você está tomando é um caminho diferente do que Deus tem para você. E a pessoa se ofende, porque queria que o amigo falasse ali o que ele queria escutar. Se ofende porque o massagear o ego é mais gostoso do que a verdade nua e crua. Olha, tá errado, tem que consertar, eu não vou compactuar. Se você fizer, eu tô vendo e eu vou falar e eu vou abrir para todo mundo. Isso tá errado. Porque se você vê uma coisa e você não fala a verdade, você está compactando, você é pior do que quem faz. Há muitas pessoas hoje em dia que estão na igreja, estão... E eu estou falando de igreja, todas as igrejas, são denominações. Eu não estou falando aqui de religião, eu sempre falo isso aqui. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando da unidade de Jesus, sabe? Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, adventista, ou o que for, que represente Jesus. Você dá exemplo mesmo que você é cristão, que você é servo de Deus, você anda falando a verdade? Ou você anda massageando o ego das pessoas para conseguir uma posição melhor no trabalho, sabe? Para conseguir ser o bonzinho da história, quando quem é o bom da história é Deus, ele é o único. Nós não somos bons. Bom é Deus. Você tem essa consciência? Se você fizer aí uma introspecção e você olhar para dentro de você mesmo, você tem algo a ver com Acabe? Você tem algo, você tem traços de Acabe aí na sua vida? Traços de orgulho, traços de não falar a verdade? De querer ser agradado a qualquer custo e a qualquer preço? Isso é uma palavra que veio assim na minha vida essa noite, muito forte para trazer para vocês, sabe? Porque quando a nossa aliança com Deus ela é quebrada, há restauração, sim.
há restauração. Agora eu te pergunto, por que não evitar quebrar? Por que ter que quebrar para ser restaurado? Por que não cuidar do que já foi restaurado? É isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós deixamos as circunstâncias da vida e a rotina e vai só empurrando assim com a barriga do jeito que vai, vai. E não se importa das consequências. Elas sempre vêm. Ela veio para cá a consequência. Veio a morte, porque ele foi naquela guerra, ele foi na cidade e aconteceu o que o profeta Elias primeiro falou para ele e depois o que o profeta Micaías resolveu da parte do Senhor falar com ele. Aconteceu. Porque há consequências para o mentiroso. Há consequências para aquele que prefere o homem do que a Deus. A nossa missão ela tem que ser clara. E o nosso propósito também. Temos que ser claros em tudo. Sabe? Se você é cristão, você tem que ser visto como cristão. Como é que um cristão é visto? Como é que uma pessoa que representa Jesus Cristo é visto? Como uma pessoa honesta que fala a verdade, como alguém que não se importa com o que as pessoas digam, mas importa sim com o caráter de Jesus Cristo nele, em ser irrepreensível em Jesus Cristo e confirmado através das pessoas. Porque como eu disse aqui em outra pregação que eu fiz, a nossa reputação ela conta e conta muito. Até para Deus ela conta. Em Provérbios 22, versículo 1, diz que a nossa reputação importa para o Senhor. Então, daí você tira o quanto você tem o poder da escolha da vida e o poder da escolha da morte. Isso aqui tudo é passageiro. Eu costumo dizer que essa vida ela é um treinamento para a vida eterna. Ela é nada mais do que um treinamento para a vida eterna. Se você trabalha aqui, você vai trabalhar no reino de Jesus para ele. Porque lá é movimento, lá é restauração dia após dia, lá é bênção. Mas se você é um preguiçoso, se você mente, se você é orgulhoso, se você não está andando conforme Jesus quer, vive brincando, sabe? Um dia está na igreja, outro dia não está. E não é na igreja, eu estou falando em Jesus Cristo. Um dia você está fazendo a vontade de Deus, outro dia você está bebendo, você está fumando, você está fazendo tudo o que não presta no mundo afora. Então como é que fica? Ou você é crente e serve a Deus, crê em Deus e faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo e segue ele. E já vai treinando, porque o fogo, ele vai arder. É difícil trazer esse tipo de mensagem, sabe? Mas a minha missão aqui, ela é muito clara. Ela é muito clara. Desde que eu abri aqui esse canal, eu sempre me posiciono muito em relação à verdade, em relação a fazer a vontade de Deus. Se eu te perguntasse hoje, seja sincero, responde aí para você mesmo. Como é que você está no seu íntimo quando está só você e Deus? Ele tem você como uma pessoa honesta, que fala a verdade, que se importa com a opinião dele, mesmo quando ninguém está te vendo? Ou você é uma vergonha para Deus? Você é uma coisa dentro da igreja, dentro de casa, outra coisa fora, e você vai enganando as pessoas com opiniões diversificadas e opiniões que nem te representam, mas você fala para agradar a pessoa. Como é que isso tá? A que pé que tá? É forte, né? Mas é necessário. É necessário a gente falar sobre isso, porque um erro, ele só pode ser reparado depois de ser posto na luz. Então, se você está aqui ouvindo essa mensagem, você está sendo presenteado por Jesus, porque ainda há tempo para se consertar.
do erro, para se arrepender, para se voltar para Jesus Cristo, para fazer a coisa certa, para falar a verdade, para ler a palavra do Senhor e explicar ela mesmo, como quando João Batista falava às pessoas: arrependam-se, raça de víboras. Era esse termo que ele utilizava. As pessoas estavam tão rebeldes e tão mentirosas, que elas não se importavam mais com nada. Eram só com elas e com elas. E Deus? Onde é que Deus vai? Onde é que Deus fica? Deus fica no fim da noite? Quando as luzes já se apagaram, quando você fez o que fez, xingou, bebeu, fumou, maltratou mulher, maltratou filho, maltratou esposo, reclamou. Aí você vai, Jesus me perdoa ali, morrendo de sono, e acha que Deus está te escutando. Você não acha isso heresia? A gente tem que servir a Deus a tempo integral. O mundo espiritual, ele não tira folga, o mundo espiritual, ele não para. Ele é movimento o tempo inteiro. E se você não acompanhar esse movimento, você está perdido na mão do diabo. Você vai começar a ter percas. A sua saúde, infelizmente, ela vai abaixo porque o diabo ele ataca até a saúde da pessoa. Não estou dizendo que a saúde de muitos está perdida por causa de ataque, que você está mentindo. Mas há consequências. O diabo ele não brinca. E ele sabe bem onde é que está a sua fraqueza. Ele sabe bem como, onde e o que usar para te ferir. Então, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele não quer que você se fere. É porque Ele não quer que você se machuque nem se perca no caminho. O Senhor, a palavra de Deus fala que Ele é um pastor, que Ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas os conhecem. Se permite ser ovelha de Jesus Cristo. Quando a gente ignora a advertência de Deus, há tantas consequências, sabe? Por que você vê aí tanta gente preso? Você já viu relatos de pessoas que estão presas em presídio mesmo, e que era ex-crente? Ou filho da irmã do círculo de oração, aquela irmã fervorosa que ora, que jejuma pelos filhos, que é uma serva de Deus temente, fervorosa, e que criou esse filho na igreja. Ele foi criado na igreja e se rebelou contra o Senhor, mesmo sabendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele preferiu dar ouvido ao diabo e seguir um rumo diferente. E agora está lá preso. Porque o diabo ele tem isso, é vergonha, é tristeza, é angústia. Então, irmãos, eu termino essa mensagem aqui dizendo para vocês que não vale a pena se encher das coisas do mundo, se ocupar, sabe? Só com as coisas do mundo. Tá certo que nós vivemos no mundo e temos que participar do mundo, porque senão nós seríamos seres celestiais. Eu concordo plenamente. Mas não se esquece que aqui você está em treinamento. Você tem que repartir bem o seu tempo e dar a Deus uma qualidade excelente do seu tempo. Até no tempo de descanso, quando é um domingo ou um sábado que você vai sair com a sua família, ou que um dia de lazer, não interessa que você queira assistir uma televisão, ou assistir uma série, alguma coisa. Ontem mesmo eu tirei um dia de descanso e assisti uma série que eu estava querendo ver há muito tempo e fiquei deitada no meu sofá. Mas você tem que, mesmo nos seus dias de descanso, você tem que se lembrar que o mundo espiritual não para e que o diabo ele espera isso aqui de você para te atingir, para acabar com todo o seu plantio. Ontem isso me veio na mente, quando eu me levantei e fui orar.
e fui cultuar o Senhor, porque eu acho assim, que quando você levanta, você tem que cultuar o Senhor. Porque de quantos perigos noturnos o Senhor não te livrou durante a madrugada, durante o período que você estava descansando. Quantos perigos você não viu, mas Deus estava lá te livrando. Por que muitas pessoas acordam às 3, às 5 da madrugada, com arrepio, sentindo uma coisa ruim? Por que será? Porque há movimento e Deus está te livrando. Mas você tem que enxergar e ver isso. Isso é uma coisa muito pessoal. Você tem que dar valor às coisas de Deus, ao trabalho do Senhor. É importante você escutar hinos, é importante você ouvir a palavra do Senhor. Esse tempo que você está aqui, você está investindo no reino do Senhor. Você está investindo em você, no seu conhecimento, numa palavra que foi direcionada para você e por você, porque nada é por acaso, tudo é plano de Deus, e você está investindo no reino do Senhor. Como no reino do Senhor? Esse canal, ele tem poucos inscritos. E ele precisa ser levado mais pessoas. E você está aqui para somar, você está aqui me honrando, honrando ao Senhor. Se você partilha, você também está honrando ao Senhor, você também está fazendo a obra do Senhor. Isso tudo conta, sabe? Para que você seja usado do Senhor, para que você faça a obra do Senhor. Isso é investimento no reino do Senhor. Invista mais do seu tempo, invista mais da sua juventude no Senhor, sabe? Porque hoje nós temos vigor, somos jovens, ou as pessoas também de maior idade que acompanham aqui, né? Mas é mais fácil, não é? Quando você é mais jovem, que você tem mais vigor de andar, de se locomover, de tudo. É mais fácil. Use esse tempo para Deus. Não fica esperando, você não sabe até quando você vai estar aqui. Não espere ficar velho, chegar ao fim da vida, para louvar o nome do Senhor, para dar a Ele o que Ele merece. Porque o seu histórico todo vai parar na mão de Deus e vai ter uma balança. Não pense você que não vai ter, porque vai ter. E qual lado que vai pesar mais? É o bem que você tem feito, é a verdade que você tem falado? Ou é o engano? É forte, né? Mas é algo para você pensar. Que você possa ficar na paz do Senhor, que as mãos do Senhor elas possam te orientar a falar a verdade, a te direcionar para o caminho de luz que nós precisamos seguir. E esse caminho é Jesus Cristo, não há outro caminho, a não ser Ele. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse momento com os Teus servos, Senhor Jesus. Que essa palavra possa seguir adiante, meu Pai. Possa ficar presa, Senhor Jesus, e agarrada aos corações. E que possa fazer a diferença. Libertando, curando, transformando, restaurando vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que a Sua verdade seja falada, seja explicada, Senhor. Que o Teu Evangelho possa ser abraçado, Senhor, por todos nós. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Aqui amanhã, nesse mesmo horário. Às 18 horas no horário do Brasil e às 22 horas no horário de Portugal. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.